gente, nós vamos ter a nossa primeira videoaula agora do curso técnico em automação industrial. Nossa disciplina é matemática aplicada na indústria. Meu nome é Liana Cristina Belo, sou licenciada pela UESP, com especialização em educação matemática e docência do ensino superior. Atuei como tutora à distância no curso de matemática pela UFP, no campus de Castelo. Ministrei aula também como professora substituta na UESP, UFP e UEMA e nos cursos regulares. Atualmente eu sou professora do ensino médio na rede estadual do Piauí e Maranhão e estou como tutora à distância do curso de matemática do IFMA no campus Dom Pedro. A disciplina, ela é disciplina matemática aplicada na indústria para o curso técnico. Ela tem uma carga horária de 60 horas, onde serão 20 horas presenciais com 12 aulas e 80% em ambiente virtual com 48 horas, isso totalizando 60 horas. O que é a disciplina objetiva? Proporcionar ao aluno compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas em situações diversas, bem como aprofundar os conhecimentos sobre o sistema de numeração decimal, interpretar e analisar indicadores econômicos e produtivos, identificar os produtos de qualidade, da produtividade e do controle também estatístico. Então, nossa primeira aula aqui vai ser, nossa primeira videoaula, vamos falar sobre as principais unidades de medidas utilizadas em matemática, que quais seriam massa, volume, temperatura e pressão. E vamos ter também ver as conversões de unidades. Sem nos darmos conta, nós usamos constantemente as unidades de medida no nosso cotidiano. Quando você está procurando a casa de um amigo para poder chegar numa festa, por exemplo, perdido decide pedir informação. A pessoa que responde diz, fica a 3 quarteirões de distância e vai embora. Você anda 3 quarteirões e se lembra que deveria ter perguntado, para que lado? Então, para a pergunta, a outra pessoa que responde diz, fica a 200 metros para lá. Percebeu? Nessas duas situações foram usados diferentes tipos de unidades para representar a distância. Outro exemplo seria quando você quer preparar uma pizza e vai à padaria comprar 200 gramas de queijo, ou então você vai comprar uma TV de 21 polegadas, né? Então, nós temos vários exemplos. Pois bem, para realizarmos qualquer experimento, é preciso conhecer algumas unidades de medida. A medida de uma grandeza é um número que expressa uma quantidade comparada com um padrão previamente estabelecido. O volume, a massa, a temperatura, a densidade e a pressão são unidades de medida bastante usadas. O padrão da massa é o único que permanece definido por um protótipo. Trata-se de um cilindro de platina e irídio chamado quilograma, protótipo padrão. Algumas cópias do quilograma padrão foram enviadas para laboratório em vários países como padrões secundários para padronização e calibração. Desligue o rádio. Tudo bem, desligue o MP3 player. Não estamos falando de som alto. O volume de um corpo é a extensão que ele ocupa no espaço. Então, o que é volume de um corpo? É a extensão que ele ocupa no espaço. A forma simplificada para o cálculo de volume seria o quê? Volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura. A unidade padrão de volume no sistema internacional é o metro cúbico. Em nosso cotidiano e nos laboratórios, a unidade mais usada é o litro e suas subunidades. Agora o negócio vai esquentar e nem estamos na praia. Então, nós vamos falar de quê? Temperatura. Temperatura é a relação da capacidade que um corpo tem de transmitir ou de receber calor. Também está relacionada ao estado de agitação das partículas que formam o corpo. Então, falando ainda de temperatura, nós vamos falar do termômetro. O termômetro é o aparelho usado para determinar os valores de temperatura. A graduação do termômetro permite visualizar a variação de temperatura. Essa temperatura é denominada escala termométrica do aparelho, como a gente vê aqui nas figuras ao lado. Então, aqui nós temos a escala Celsius. A escala Celsius foi criada pelo sueco Anders Celsius.
tomando como base de que a água, né, que nós sabemos que a fórmula é H2O, muda de estado físico de agregação sempre na mesma temperatura para uma dada pressão. Assim, o que foi que ele fez? Ele atribuiu o valor graus Celsius ao ponto de fusão e 100 graus Celsius ao ponto de ebulição da água ao nível do mar, dividindo a escala em 100 partes iguais. Esta é a escala usada aqui no nosso Brasil. Então, nós temos as escalas de temperatura também, Fahrenheit, que foi uma criação do alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que se baseou em outra ideia. Ele tomou como base a temperatura média aproximada do corpo humano, que é 37,8 graus Celsius, e associou ao valor 100 em sua escala, que seria 100 graus Celsius, seria 37,8 graus. 100 graus Fahrenheit seria equivalente a 37,8 graus Celsius. Nessa escala, a vaporização da água ocorre a 212 graus Fahrenheit, que seria 100 graus Celsius. E a fusão do gelo seria a 32 graus Fahrenheit. Esses dois pontos fixos temos 180 partes iguais, como a gente pode ver aqui na figura ao lado. Por fim, nós temos a escala Kelvin, criado pelo inglês William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Ele é o padrão mundial de temperatura e também pertence ao sistema internacional. Também é conhecida como escala de temperatura absoluta. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin se relacionam pela equação ao lado. Então, estamos vendo aqui a equação que relaciona as unidades, as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que é Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Essa aqui é a equaçãozinha que nós podemos fazer as conversões de que? Da escala Celsius para a escala Fahrenheit, ou da escala Fahrenheit para a escala Kelvin, ou o que você quiser estar convertendo de Celsius para Kelvin e assim sucessivamente. E aí nós temos um exemplozinho que ele colocou, que nós colocamos aqui, da conversão da escala Kelvin, quanto vale, por exemplo, 25,2 graus Celsius, que é a temperatura média anual, nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então, só usando a equaçãozinha, nós encontramos que na escala Kelvin é 298,2 Kelvin e na escala Fahrenheit 13,4 graus Fahrenheit. O que é pressão? A pressão é a grandeza que relaciona a força exercida sobre uma dada superfície e essa superfície é a área. Então, para a gente calcular a pressão, a gente vai ter que usar essa equaçãozinha, que é igual força sobre área. Podemos perceber que pela equação, para uma dada força, quanto menor a área, claro, vai ser maior a pressão, porque elas são inversamente proporcionais. O que chamamos de pressão atmosférica é justamente a pressão exercida pela camada de ar que nos envolve em todas as direções. A unidade no Sistema Internacional para a Pressão é o Pascal. O que é o Pascal? É o Newton por metro ao quadrado. Então, nós temos outras unidades mais usadas também, que seria a pressão a atmosfera, é a pressão correspondente a 760 milímetros de Hg, e a bar também, mas a mais usada é a Pascal. O que é densidade? Densidade pode ser definida como a razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Por exemplo, densidade vai ser igual a massa sobre volume. Então, quanto mais denso for um corpo, maior será a quantidade de massa no mesmo volume, né? E nós temos o corpo, nós podemos ter um corpo nos estados sólido, líquido ou gasoso.
Então você já observou que em regiões polares é comum ver grandes blocos de gelo, que são os icebergs, flutuando na água do mar. Por que isso ocorre? Devido à densidade do gelo, que é 0,92 gramas por centímetro cúbico, ser menor que a da água, né? Então a densidade do gelo ela é menor que a da água, por isso é que os icebergs flutuam. Bom, então aqui nós podemos ter algumas referências que vocês podem, inclusive, estar pesquisando, né? Alguns livros, né? Chaves Souza, notas de aula do professor, telecurso também profissionalizante, tem muita coisa que a gente pode ver desse assunto. O Gelson Iese, né? Que é um livro muito bom também de fundamentos de matemática elementar. E o Scheiderman também, que é a introdução à estatística. Bom, por hoje é só, gente. Na próxima videoaula nós estaremos vendo os outros assuntos com relação à regra de 3 simples, regra de 3 composta, juros, e a parte de estatística também nós vamos ver na próxima videoaula. Obrigada.